Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast neste formato, onde eu vou entrevistar o Felipe de forma mais informal, representando você que está aí do outro lado, com as suas perguntas, as suas maiores dúvidas, suas maiores dores, na hora de chegar rumo à fluência. Como nós vamos discutir aqui, como falar inglês, como pensar inglês, como realmente ser como um nativo. Para quem não sabe, eu sou a Jéssica, eu sou esposa do Felipe. É a primeira vez que eu estou aparecendo aqui e eu acho que vai ser a primeira de muitas. Vamos lá então para as nossas perguntas? Vamos. Então, hoje, primeira pergunta que na verdade, deixa eu só contextualizar. Nós fizemos uma enquete no Instagram, né, tanto no Stories quanto no Feed, perguntando o que vocês sugeririam de que nós pudéssemos solucionar aqui de problemas. Vocês não sabiam que era isso, mas uma das cabeças que nós vamos criar aqui de conteúdo é essa, nesse formato de podcast de entrevista. Então, é bom que você vai saber disso e você vai nos dar mais sugestões. Então, por favor, comenta aqui embaixo as suas sugestões para os nossos próximos vídeos, o que você quer ver aqui, ouvir aqui, de solução para você conseguir chegar aí rumo à fluência em 2020. Vamos lá? Então, a primeira pergunta. O que fazer para não desistir no meio do caminho? Eu começo a estudar, eu começo lá no Rapid Fire, eu começo a consumir todos, sei lá, estudos e tal, mas eu paro no meio do caminho, começa a ficar muito difícil. E o que eu faço, Felipe, para não desistir no meio do caminho? A resposta para vencer a desistência, ela está no seu velório. No seu velório? Como assim no seu velório? Seu velório. A parada é a seguinte. Já viu aquela história de que quando as pessoas estão no leito do hospital, elas começam a falar: ah, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, eu queria ter feito X, eu queria ter feito Y. E elas começam a pedir: chama o fulano, chama o ciclano, traz o beltrano. Resumidamente, quando nós nos aproximamos da morte, nós entramos em contato com aquilo que é verdadeiramente importante para nós. A grande sacada da vida é você acessar isso sem precisar estar perto da morte. E o que tem a ver o velório com isso? Tem a ver que se você conseguir 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, é a Bíblia da alta performance humana. Se você conseguir fazer um exercício aonde você fecha os seus olhos e você visita o seu funeral e você vê o que você quer ouvir de quem foi para o seu funeral. As frases, é assim que você acessa your deepest values and principles, aquilo que está mais profundo dentro de você. As frases que você quer ouvir das pessoas que você ama no seu funeral representam seus valores mais importantes na vida. Representam aquilo que faz você ter orgulho da vida que você viveu. E a palavra que representa isso chama propósito. Propósito é aquilo que faz a vida ter sentido para mim. Propósito é aquilo que faz eu sentir orgulho da vida que eu vivi. O meu propósito faz eu ter orgulho da minha vida, não faz você ter orgulho. Só que a grande sacada é que o que a gente quer não é que os outros tenham orgulho. No fundo, o que a gente quer é a gente ter orgulho da vida que a gente viveu. E a resposta disso está no nosso propósito.
As frases que eu escuto no meu funeral, elas são um indicativo da vida que vai fazer com que eu tenha orgulho de quem eu sou e daquilo que eu construí. A primeira fonte de motivação do ser humano está no propósito dele. Aquilo que faz parte do seu propósito motiva você para a ação. Motivação, motivo para ação. A primeira coisa que eu preciso fazer para não desistir é descobrir qual é o papel do inglês numa vida que vai fazer eu ouvir o que eu quero no meu funeral. Muito interessante isso. Se você conseguir encontrar o papel, porque veja bem, eu sempre vou desistir do inglês se o inglês tiver um papel que vai fazer com que você escute o que você quer ouvir no seu funeral. Mas isso não mexe comigo. Porque o cérebro humano, de alguma forma, ele sabe filtrar para onde ele vai canalizar a sua energia. E ele não canaliza energia para aquilo que ele não vê sentido para ele. Então, talvez até por um período de tempo, mas aí quando começa a ficar muito difícil, eu acho que propósito é a resposta de tudo para a vida. Né? Eu vejo muito facilmente uma pessoa que não tem propósito na vida. Aquelas pessoas que começam e nunca terminam nada do que começam. Não é? E eu acho que é com inglês e é com tudo. São pessoas, uma hora quer uma coisa, outra hora, eu não sei se eu quero isso, eu acho que eu quero aquilo, eu acho que eu quero aquilo. Pessoas que, na verdade, não sabem o que estão fazendo aqui nessa terra, né? Não sabem qual legado, qual mensagem, o que fazer aqui nessa terra. Eu acho que o propósito é a resposta de tudo. Isso é, por exemplo, eu realmente acredito que quando a gente terminar de construir a jornada, 70 horas de conteúdo, 1000 minutos de áudio, aplicativo, propósito é tão forte que ele consegue criar um aplicativo que é impossível e que agora a jornada vai ter um aplicativo. Revolucionário, não é qualquer aplicativo. Né? Por que isso? Porque eu já tive vezes que eu quis desistir, eu tentei, mas eu não consegui. Por quê? Porque eu tinha descoberto o meu propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas a chegarem no topo. Porque eu acredito que quando você chega no topo, você melhora o mundo de todo mundo, inclusive o meu, e o da minha filha, e o da minha esposa. Então, eu acredito que a fluência no inglês é uma das ferramentas mais importantes para a pessoa chegar no topo. E eu acredito que quando eu terminar de fazer a jornada 3.0, que é o que eu sempre sonhei, e faz 8 anos que eu estou tentando construir ela, e esse ano ela fica pronta, como eu falei, com coach, tutor nativo, todos os elementos que eu considero fundamentais na fluência. Coach, nativo, prática com nativo, 70 horas de conteúdo, 1000 minutos de áudio, e aí um segredo aqui, que a jornada na verdade vai ter 3000 minutos de áudio, e o aplicativo, eu acredito que vai ser a melhor solução e ferramenta de desenvolvimento de fluência do Brasil, quiçá da América Latina e quiçá do mundo. E ontem eu estava assistindo um vídeo do Novak Djokovic, que é um jogador de tênis, número 1 do mundo, o meu jogador favorito, uma das minhas maiores inspirações, uma pessoa que eu me alimento dele. Como assim eu me alimento dele? Muitas vezes antes de vir gravar, antes de regravar a jornada do inglês, eu estudo ele, eu assisto jogos dele, jogos que ele quase perdeu, que ele virou, porque ele me inspira. E ontem eu assisti um vídeo em que, antes de 2008, o Djokovic ele é alérgico a glúten, açúcar e lactose.
E eu assisti um vídeo que conta que antes de 2009, ele era uma piada no tênis, porque ele desmaiava e passava mal no meio das partidas, ele tinha que abandonar. E ele descobriu um médico que descobriu isso e tirou isso da alimentação dele, ele virou vegano, parou de comer glúten, lactose, parou de comer carne, e aí ele hoje está caminhando para ser o maior tenista da história do tênis, quebrando todos os recordes. O que isso tem a ver com o que a gente conversou? Imagina o Djokovic sem isso. Imagina você sem afluência. A alimentação do Djokovic era uma das coisas que separava um jogador de tênis normal de um jogador de tênis que está para entrar para a história como o maior jogador do mundo. Por que o Djokovic descobriu e mudou a alimentação dele? Porque ele tinha enxergado quem ele podia ser e aonde ele podia chegar. Então, quando eu enxergo quem eu posso ser no futuro, se eu for fluente em inglês, desistir deixa de ser uma opção, eu não consigo mais. Por isso que é tão importante a coach, né, o acompanhamento de um coach na jornada, né? Porque você precisa mudar esse mindset. Às vezes, você se sente tão pequeno, tão... mas eu não vou fazer diferença nenhuma nesse mundo. Para que eu vou aprender inglês? A pessoa, às vezes, o problema dela está muito mais profundo, né, do que isso. Às vezes você fala, por exemplo, de Djokovic, de ser o número 1 do mundo e tudo, e a pessoa se sente tão pequena que ela fala, mas não é para mim. Eu não nasci para ser o número 1 do mundo. Quem sou eu? E às vezes a gente não tem noção do que a gente poderia ser quando a gente descobre o nosso propósito, né? Exatamente. Depois, uma vez que você consegue ter um encontro com esse seu eu no futuro, uma vez, O Homem de Família é um filme que fala muito sobre isso. Quando você enxerga de verdade quem você é capaz de ser, aquilo que você é capaz de trazer para o mundo, desistir não é mais uma opção. Você não consegue. Você tenta, mas você não consegue. Por quê? O propósito é a maior força motriz do ser humano. Ele é maior que a desistência. Repara, quem sabe o propósito tem vontade de desistir, só que ele não consegue. Ele não para de ter vontade de desistir, só que ele não dá conta de desistir, porque o propósito é a maior força motriz do ser humano. Então, primeiro grande segredo, para não parar no meio do caminho, é eu entender o meu propósito, é eu entender quem eu nasci para ser, o que eu vou trazer para o mundo, o que eu vou deixar no mundo, e eu conseguir ouvir o que eu quero escutar das pessoas no meu funeral, e eu entender, porque veja bem, e eu vou ser muito sincero, se o inglês não for importante para te levar aonde você quer chegar, para essa vida que vai fazer você escutar o que você quer escutar no seu funeral, eu nem estudaria inglês se eu fosse você. Para que vai estudar inglês? Não tem motivo, né? Você só tem uma vida. Mas tem gente que quer aprender inglês para mostrar para o outro, para ser melhor do que o outro. Você já viu isso? Já. Pessoas que a motivação dela não é a vida dela. É uma competição com o outro. É uma SM, Shallow Motivation. É uma motivação superficial. Agora... Aliás, desculpa te interromper. Você viveu isso, né? Teve uma época da sua vida que você queria aprender inglês por causa do seu amigo que também sabia inglês e você não sabia e ele conseguia assistir filme, não era isso? Era. E aí depois, por que naquela época que você conseguia, que você queria ser melhor do que o seu amigo, você não conseguiu aprender inglês e por que depois você conseguiu aprender inglês? E eu lembro que você aprendeu inglês no Brasil, aqui em Brasília, e quando você foi para os Estados Unidos, depois desse processo, o povo achava que você era nativo. Né? E tem gente que acha assim, para você ter um inglês top igual de um nativo, você tem que ir para os Estados Unidos, você tem que fazer uma imersão, você tem que, né, fazer, como é que é o nome? Intercâmbio. Intercâmbio, etc. E você conseguiu aqui no Brasil.
Por que você conseguiu da segunda vez e não conseguiu da primeira? Porque eu descobri. Eu enxerguei isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Não, nossa, você enxergou essa mesa? Não, mas eu enxerguei que eu seria capaz de transformar milhares de vidas se eu conseguisse dominar o inglês como eu queria dominar. Mas uma coisa que eu me lembrei quando você estava falando é que, assim, tem gente que uma das coisas que ele quer ouvir no funeral dele é assim, ele quer ouvir, ele é médico e ele quer ouvir os pacientes falando assim, ele era o melhor médico, ele foi o melhor médico que eu já conheci. Ser o número 1 é algo que é muito importante para ele, ser o número 1 na área dele. E para isso ele precisa do inglês. Então isso vai motivar ele, se for o caso. Que é diferente desta competição só para mostrar, querer ser o número 1 do que eu faço e precisar do inglês para isso é totalmente diferente do que viver uma guerrinha com alguém, que é o que eu fazia lá quando eu era adolescente. Só que o Deus é tão bom que no meio disso eu comecei a estudar inglês para disputar com ele e eu acabei descobrindo um propósito, uma missão, um chamado que envolve transformação, que envolve inglês, mas que o propósito mesmo é transformar vidas, é mudar famílias, é ajudar brasileiros. Felipe, você tem alguma vontade de ensinar inglês? Por exemplo, por que você não aprende um outro idioma para ensinar inglês para outras pessoas? Porque não faz parte do meu propósito de vida. Isso não mexe comigo. O que mexe comigo é ajudar brasileiros a chegar no topo. Para isso eu dou meu tudo, meu sangue, tudo. Para aprender um outro idioma para ajudar outras pessoas, eu dou nada. Porque não mexe comigo. Não faz parte do que eu quero ouvir no meu funeral. Então a primeira coisa é você descobrir o que você quer ouvir no dia da sua morte e encontrar como é que o inglês vai te levar para essa vida que vai gerar essas frases que você quer ouvir no funeral. A segunda coisa é descobrir os gatilhos da sua motivação. O que faz você agir? Eu conheço os meus: mentor, sacrifício e loucura. Toda vez que eu estou me desviando da minha alimentação ou do meu treino, eu procuro o Dr. Julian, eu faço o pacote completo, porque o Dr. Julian passa umas fórmulas e mais umas outras. Essas aqui têm um preço, as outras têm um outro preço. E eu sei que se eu negocio isso daqui, eu mexo com o meu nível de motivação. Eu vou fazer só isso. Eu vou fazer só metade. Gera uma motivação. Quando eu entro all in, a minha motivação é outra. Então, fugir do mentor me desmotiva. Procurar o meu mentor me motiva. Negociar o sacrifício e a obediência do que ele me manda fazer motiva meio. 100% que ele mandou fazer motiva 100%. E desafios malucos em público me motivam. Então essa semana, por exemplo, eu acabei de ir lá no boxe. O Edgar nem sabe dessa. O Edgar nem sabe por que eu voltei a treinar. Porque sábado eu apostei o meu iPhone. Se eu não voltar a treinar, eu perco o meu iPhone. Eu entrei nessa também. Então para eu ser fluente eu tenho que apostar meu iPhone? Não. Isso é estratégia. O fundamento é: descubra quais gatilhos disparam tua motivação e bata neles o tempo inteiro. Não, e você tem esses o tempo inteiro. E outras pessoas têm outros, né? Não precisa ser necessariamente esses. Na verdade, eu acho que provavelmente elas não vão ter esse. Mas ela tem algum. Sim. Cada pessoa tem gatilho de motivação. São gatilhos que despertam uma força muito grande para agir. Descubra quais são os seus. Felipe, eu não faço a menor... Acabou de me ocorrer isso aqui. Eu não faço a menor ideia. De qual que é o meu propósito? De qual que é o meu propósito? Como é que eu descubro isso? O que você quer? O que você é muito bom e o que você quer ouvir quando você morrer? Esses dois juntos vão te dar uma grande pista do seu propósito. O que você faz de graça
o que você faz, o que você paga para fazer. Se eu precisar pagar para ensinar, eu pago. Eu já paguei. Eu já banquei eventos de ensino onde o meu lucro foi zero. Eu tive que botar dinheiro e eu saio de lá voando nas nuvens. Porque eu nasci para ensinar. Então, o seu propósito, você faz não só de graça, mas se tiver que pagar para fazer, você paga. Até com vergonha dos outros, assim, caraca, eu estou pagando. Mas para você não está nem aí, porque você quer fazer aquilo até se tiver que pagar para fazer aquilo. De tanto que você é apaixonado. Você é muito bom e o que você quer ouvir quando você morrer. Isso é o seu propósito. Como é que eu descubro os gatilhos da minha motivação? Para olhar na sua vida as vezes que você conseguiu vencer a desistência. E faz um trace back. Vai lá nas coisas, nos projetos que você empreendeu e você venceu e chegou até o fim, e volta para trás para descobrir o que disparou uma motivação que fez você chegar até o fim daquilo. Por quê que naquele dia, naquele projeto, você foi até o fim? Por trás de toda a grande vitória sua está um gatilho de motivação que você tem. Alguma coisa que aconteceu, boa ou ruim, ativou um gatilho de motivação seu. Descobre qual é e começa a apertar eles o tempo inteiro. Uma outra coisa que é um gatilho de motivação meu é jogar o chapéu. É me jogar e construir o avião enquanto eu estou caindo. Então eu estou o tempo inteiro me jogando, porque eu sei que a minha motivação para construir o avião aqui em cima é uma, mas se eu tiver que construir o avião na queda, a minha motivação quintuplica. Então eu estou o tempo inteiro me jogando do penhasco e construindo avião na queda. Quando eu chego lá embaixo, eu me jogo de novo. E vou me jogando. Porque eu descobri que o prime do Felipe vem para fora quando eu estou caindo do penhasco. Ou eu construo o avião, ou eu vou morrer. Então isso mexe muito comigo. Me botar na parede. Então eu me coloco na parede o tempo inteiro. Às vezes até com você. Eu conheço muito bem isso. Às vezes até assim, porque você é muito importante. Então eu me boto em situações que ou eu faço acontecer e conquisto a sua aprovação, ou então eu estou ferrado. E eu sei que ficar ferrado com você não é uma opção para mim. Então que bom. eu vou lá e dou um jeito de fazer. Mas eu descobri que me colocar em risco, jogar o chapéu, me jogar do penhasco, me botar na parede, é um gatilho dos mais fortes que eu tenho. Então eu faço isso o tempo inteiro. Então, descobre o seu propósito, o que você quer ouvir, e descobre o seu gatilho de motivação e começa a apertar ele. All the time. Muito bom, muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui que é muito recorrente. Eu já vi muita gente. Aliás, eu já fiz essa pergunta. Eu já fui a pessoa que fez essa pergunta antes de falar inglês. Para quem não sabe, eu fui a primeira cobaia do Felipe. Um dia alguém tinha que saber disso, porque eu nunca falo isso, porque como eu sou esposa, fica muito marmelada, né? Testemunho da esposa não vale, né? Mas eu fui a cobaia de tudo que vocês sabem hoje. Inclusive falando sobre, só voltando um pouquinho, sobre propósito. Eu estava lembrando sobre esse negócio de, tipo assim, eu não desisto quando eu tenho um propósito, né? Quando o Felipe me ensinou inglês, ele me forçava. Esse negócio do rapid fire, que para vocês hoje é bem mastigadinho, para mim não era assim, não. Eu sofria muito. Para mim, eu tinha que ouvir CNN. Você lembra que você me botava para ouvir CNN várias vezes? E eu tinha... Gente, tinha dia que a minha cabeça doía, de tanto que eu tentava forçar a minha mente para conseguir entender. Consegui, né? Hoje eu consigo falar inglês. Eu achava que era impossível para mim, mas eu tinha um propósito. Só uma coisa, se alguém perguntar assim... Felipe, mas você falou que não era para ouvir CNN, para você colocava ela para ouvir CNN. É porque eu estava do lado para explicar. Também tem isso. Se você tiver um Felipe em casa, pode assistir CNN. Não, e sabe o que a gente fazia? Se não, continua sem. A gente colocou um quadro, você que é casado. Eu te sugiro, se vocês dois não sabem inglês, vocês fazerem isso juntos. Aprender, porque quando a gente faz junto, né, amor, é muito diferente.
E aí ele sabia e eu não. Então a gente colocou um quadro lá na sala, você lembra? Um quadro branco. E a gente fazia uma competição. A gente tinha que falar só inglês em casa. Não podia falar em português. Eu lembrei do vídeo da mulher. E a gente fazia essa competição e quem perdia, acho que era na semana, né? A gente fazia o balanço na semana. E aí colocava, toda vez que alguém falava uma palavra em português, a gente já colocava lá o pontinho. E aí quem perdia, o que ganhava, o que perdia? Eu não lembro. Tinha alguma prenda, tinha alguma coisa. Bom, e por que eu falei isso? Por que eu não desisti? Porque eu tinha um propósito muito forte, né? E o meu propósito passa pelo inglês. E isso é muito importante. Se você não quer desistir, você precisa descobrir o seu propósito. Por que eu entendo o que eu escuto, mas eu não consigo falar? Tá. A primeira coisa. O que é que você está Eu rindo? tô lembrando da Isabela. Fala, ué. É porque as pessoas têm muita dificuldade de entender um conceito chamado silent period. Silent period, período do silêncio, são os impostos que o desenvolvimento de fluência cobra do listening. E ele se você acha que o leão é pesado, o silent period é muito pesado. E eu me lembrei que a Isabela, que é a nossa filha, muitas vezes a gente conversa com ela, ela ouve, ela entende, aí ela vai falar e ela, papai, porque lembra essas vezes que ela fica assim? Sim, eu acho que a cabeça dela entende tudo que ela quer falar, mas ela não consegue expressar, né? E aí ela, cara, direto rola isso. Aí, ou então, quando ela consegue, ela fala tudo desajustado. Ela tem um dialeto próprio, toda criança tem. Por quê? Porque o meu speaking sempre vai ser pior, menor e mais atrasado do que o meu listening. E o que muita gente tenta fazer é sonegar imposto da fluência. E não tem como. Sonegar imposto da fluência. Explica isso. Não tem como sonegar imposto da receita fluensal. Ou seja, não tem como pular os processos. O que é querer sonegar imposto da receita fluensal, da fluência? É querer ouvir 100 e falar 100. Não é. Para você falar 100, você tem que ouvir 10 mil. Muito bom. Os impostos são muito pesados. O seu desenvolvimento de fluência, ele engole, ele perde muito do listening. Então, se eu quero ter um bom speaking, eu preciso ter se eu quero ter um speaking bom, eu tenho que ter um listening extraordinariamente fenomenal. E eu preciso entender que o meu speaking vai demorar. As crianças demoram 2 anos para falar, aí os adultos falam nada. Não aguento mais, tanto listening, não sai nada. Quanto tempo você está estudando? 40 dias já. Nada. Nossa, tem isso demais. E eu nunca vi a Isabela chorando porque ela não fala. E a Isabela, por que eu uso criança? Porque a criança é o melhor aluno e aprendedor do mundo. A cabeça dela é muito avançada. E a Isabela, no nosso caso, a nossa filha, ela é uma menina muito inteligente. Só que eu arrisco dizer que tem uma relação 10/90. Para cada 10 palavras que a Isabela sabe falar, deve ter umas 90 que ela entende, mas ela não sabe falar. Ela entende, a Isabela entende conversas que a gente tem, a gente às vezes fica surpreso. Sim. Porque ela entende conversas que... A gente tem certeza que ela não está entendendo nada. Por exemplo, quando a gente estava em Porto Seguro, eu fiquei um dia combinando com você que eu ia voltar sozinho de carro para você vir de avião com ela, porque tinha sido muito cansativa a viagem, que a gente ia todo mundo junto, foi no carro, mas foi muito cansativo. E eu fiquei um dia explicando, conversando, combinando com você. E no dia seguinte... Sem falar nada com ela. Sem falar nada com ela, mas ela ouviu
E E entendeu? enquanto ela brincava, né? Ela não estava nem assim concentrada. Ela entendeu tudo, Entendeu tudo. mas pede para ela explicar o que eu falei. Ela não ia saber. Mas não igual eu disse das pessoas que eu acabei de falar, que é a pessoa que se engana do tanto que ela entende. Ela entendeu mesmo. Só que o que ela conseguiu dizer foi: mamãe, papai foi de avião, né? Papai foi de carro, né? Então, ela deve ter escutado umas 100 frases sobre o meu plano de voltar sozinho e ela sabia falar uma. Papai foi de carro. Não foi só isso. Ela ainda falou assim: realmente, mamãe, a nossa casa é muito longe. Eu quero ir de avião. Quer dizer, ela entendeu todo o contexto. Isso é muito forte. Então, vamos Mas lá. ela só sabia dizer 3 frases. Sim. 3 frases. Então, o que eu preciso entender? Que para o meu speaking destravar, eu vou precisar de muito listening. E eu vou precisar de 3 coisas que toda criança faz. Esses 4 passos são infalíveis para liberar o speaking. Tons of listening, muito listening, muito listening, um arsenal de listening. Play actor. Toda criança brinca de imitar o pai, a mãe, o professor, a tia. Você tem que brincar de ser ator com o seu listening. Play child. O que é o play child? Quando uma criança está imitando os outros, ela não está nem aí se você está achando bonito ou não. Ela não se importa com o seu julgamento. Play child fala de go crazy. Perder a vergonha, Go né? crazy. E play teacher. Toda criança brinca. A Isabela está o tempo inteiro brincando de ensinar para a boneca o que você ensina para ela. Ela está o tempo inteiro brincando de imitar. Ela play actors. She plays actor all the time. She plays child. Ela não está nem aí. Uhum. She plays teacher. Ela está o tempo inteiro brincando de ensinar para uma boneca, ensinar para os cachorros as mesmas coisas que eu e você ensinamos para ela. Verdade. Quando você tem muito listening, play actor, play child, play teacher, depois desses 4 é que você tem que tentar falar. E se você fizer esses 4 com consistência, e mesmo assim, depois de um certo tempo, pode ser 3, 4, 5, 6 meses, você continuar totalmente travado, você precisa de uma ajuda psicológica, porque aí tem alguma coisa emocional. Só que a maioria das pessoas... Que é o que a coach nossa lida, né, no nosso... Só que o que a maioria das pessoas tem não é um problema psicológico, é falta desses 4 pilares que eu disse. Listening, play actor, play child, play teacher. Isso então entra na nossa próxima pergunta que eu ia fazer aqui. Muita gente fala assim: tá, Felipe, eu não posso ficar traduzindo, né? Porque na escola a gente aprende inglês traduzindo. Aí vem você falando que não pode traduzir coisa nenhuma. E aí eu já vi muita gente falando isso. Já vi até outras pessoas no YouTube, etc., falando sobre isso. Como assim você diz que não pode traduzir? Como que eu faço para não traduzir, Felipe, pelo amor de Deus? Né? Como que eu faço para não... para perder... Ou, por exemplo, muitas coisas eu não entendo. Como é que eu não vou traduzir? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente já pensou isso. Como que eu faço para não traduzir? Sendo que eu não entendo um monte de coisa, sendo que o meu vocábulo não é tão extenso. Como que eu faço isso? Diante do Brasil inteiro e ao vivo, toda vez que você me faz uma pergunta de alguma coisa que você não entende num filme, eu traduzo para você? Não, ele não traduz. O que eu faço? Você me fala similares, palavras similares a essa. E por que os professores não fazem isso? Preguiça? Porque dá trabalho. O que é mais fácil?
Desculpa, professores, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi a palavra preguiça. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu falar assim, book é igual a livro, ou eu fazer uma aula onde eu mostro this is a book. Onde você intuitivamente entende que isso é um livro. Ou, por exemplo, The 7 Habits of the Highly Effective People. Digamos que eu não sei essa frase. O mais fácil é botar lá, né? 7 Habits of the Highly Effective People. Já traduz logo. É os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. É muito mais fácil do que eu falar assim, ó. Successful people. Olha o trabalho que dá uma aula bem feita. Steve Jobs, Djokovic, Bill Gates, they are not successful by accident. It's not accident. Successful people, very important people, powerful people, rich people, Steve Jobs, Bill Gates, Djokovic, Federer, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kobe Bryant, que morreu. Successful people, they have routines. They have habits, costumes, things that they do every day. This book divided, separated, organized all the routines of successful people into 7 habits. This is the book of the 7 routines, 7 costumes, 7 habits, 7 everyday activities of the very effective people. A tradução demorou o quê? 10 segundos? A aula para explicar essa frase, 2 minutos. Aí eu boto imagem, bota... Sim, Então, isso aqui você fez bem rapidinho. Né? Como é que eu faço para não traduzir? Ache um professor que não é preguiçoso e cria aulas que acessam a base que você sabe e através de imagens, gestos, sinônimos, contrastes. Por exemplo, is this the book of the 7 habits of broke people? Não. Or highly effective people, successful people? Ok? Contraste, perguntas fechadas. What is the name of the book? The 7 Habits of the Highly Effective People. E a coisa que eu acabei de fazer aqui. Uhum. E qual que é o segredo, qual que é a chave? A primeira coisa que a gente precisa entender de tradução é a seguinte. Para fechar essa pergunta. Eu nunca vou ser fluente se eu precisar traduzir o que você disse. Por que, você não me fez essa pergunta não, mas por que muita gente faz uma pergunta assim, Felipe, quando eu leio, eu consigo numa boa, mas na hora de conversar com alguém, por quê? Muita gente fala isso também. Porque você não percebe que você faz assim, ó. Innocent pleasures in moderation can provide relaxation for the body and mind and can foster family and other relationships. Você não percebe que enquanto você está lendo, você faz assim. Você leu a frase, aí você para. Uhum. Innocent pleasures. Prazeres inocentes. Uhum. De forma moderada. Uhum.
podem promover relaxamento para o corpo e para a mente e podem alimentar. E aí, se você não sabe uma palavra, você vai lá... Quando você está lendo, você não percebe que você traduz. Mas, quando eu estou conversando com você, eu começo a falar innocent pleasures in moderation can provide relaxation for the body and mind and it can foster family and other relationships. Aí você começa a traduzir minha frase. Enquanto você está traduzindo, Você já está na pleasure prosa. per se offers no deep lasting satisfaction or sense of fulfillment. Você acabou de perder a segunda frase. Porque você estava tentando traduzir a primeira. Ou até perde a primeira, a segunda. Vira Tradução confusão. não funciona para conversas com pessoas reais na vida real. Eu preciso entender que se eu quero ser fluente, eu tenho que aprender a parar de traduzir. Como é que eu paro de traduzir? Assistindo aulas e ouvindo áudios que te ensinam através das imagens, dos gestos, dos sinônimos, dos contrastes, dos exemplos, sem apelar para o atalho da tradução. Porque tem como... Em outras palavras, o rapid fire. O rapid fire. Que não é uma coisa que eu inventei, eu simplesmente batizei o jeito Você certo... organizou, né? Organizei e batizei o jeito certo que um nativo aprende. Nativos aprendem assim. A Isabela aprende assim. Qualquer criança Qualquer aprende assim. língua, né? A única coisa que eu fiz foi organizar e batizar com o nome de Rapid Fire o jeito nativo de aprender. Porque quando... Olha que forte isso. Gostei desse podcast. Quando a Isabela pergunta, papai, o que é isso? Olha que forte isso que eu me lembrei agora. Olha que legal. Olha que massa isso, muito massa. Quando a Isabela me pergunta, por exemplo, a primeira vez que eu cheguei com esse iPad em casa, ela falou assim, o que é isso? Como é que eu explico, Edgar, para uma menina de 3 anos, o que é um iPad? E eu não tenho o recurso da tradução. Da tradução, exatamente. Porque ela não... Então, o que um pai e uma mãe são obrigados a fazer para poder ensinar uma criança e responder uma pergunta de algo que ela perguntou o que é isso? E todas as explicações que tem na minha cabeça fazem parte de um universo léxico que ela não entende. Sim. Uhum. Eu tenho que entrar no seu mundo e falar a sua língua. Eu não tenho que falar outra língua. Eu tenho que entrar no seu mundo. Eu não tenho que trocar de idioma. Eu não tenho outro idioma para falar com a Isabela. Eu não tenho tradução. Mas dá trabalho. E, infelizmente, a maioria dos professores de inglês não querem esforço. Olha que doido. Eles não querem... Pega essa. Eles não querem trabalho porque ensinar inglês para eles é um trabalho. E quando a gente trabalha, a gente quer fazer só o básico. Então, para você... E eu não digo que eu sou o único do mundo. Existem várias pessoas sérias e compromissadas que ensinam desse jeito. Elas criam aulas e áudios que, ao invés de traduzir, eles entram no mundo dos beginners e eles explicam este livro com a linguagem de um iniciante. Eles explicam o que é um iPad. Por exemplo, o que eu tive que fazer? A minha filha, ali tem um iMac, que é um computador grande, que não dá para trazer aqui porque ele é pesado. E ela já conhecia aquilo. E o MacBook também, né? Eu sei que você usou o MacBook. E várias vezes ela entrava no escritório e ela me via trabalhando ali. E ela começou a perguntar, papai, o que você está fazendo? Papai está trabalhando. E aí ela começou a entender o que é o conceito de trabalhar. Quando o papai está trabalhando, não pode gritar, não pode brincar, porque tem uma coisa séria. Aí eu me lembro que você explicou assim, filha, você não gostou desse Velotrol que você ganhou? Você não gostou desse patinete que você ganhou? Para a gente poder te dar essa patinete, o papai e a mamãe têm que trabalhar.
Aí ela começou a entender que o trabalho é um esforço sério que traz benefício. Ela começou a entender o conceito de trabalhar. Eu entrei no mundo dela e falei assim, filha, sabe aquele computador que tem lá no escritório do papai? Esse daqui é parecido, só que esse daqui você pode levar para qualquer lugar que você quiser. Lembra que aquele lá ele é fixo, que ele fica sempre lá? Esse daqui, tá vendo, ó? E esse daqui tem uma coisa diferente. Ela, o que, papai? Eu falei, esse daqui, quando você toca, ele responde igual o telefone. Então, e ela conhecia o telefone. Aí eu falei para ela, e eu sem querer não, né? Eu acabei fazendo a mesma apresentação do Steve Jobs. O Steve Jobs introduziu o iPad como sendo um meio termo entre o iPhone e o iMac. E eu falei, então filha, esse daqui, ele é metade telefone, metade computador. Aí ela, então... Eu posso só complementar isso? Pode. Eu tô lembrando aqui de várias crianças que eu conheço que demoram muito para falar. Eu estava conversando essa semana passada com uma mãe que o filho dela tem quase a idade da Isabela, é um pouco mais novo só, e ele não fala nada. Ele não fala quase nada, ele fala muito pouco. Ele não fala suco, ele não fala muitas palavras básicas. E eu estava conversando com ela exatamente sobre isso, porque a mãe e o pai, ele tem que ter paciência para explicar isso aqui. E tem muitos pais que não têm paciência para explicar da forma que você explicou, já dá. Por exemplo, você vê que a criança está pedindo alguma coisa, você quer o quê? Suco, água, não sei o quê, já entrega, não faz a criança ter necessidade de falar e a criança não fala. Quer dizer, isso serve para qualquer ser humano, né? Essa coisa de você ter paciência para explicar e através da dedução, o ser humano, pode ser adulto, pode ser criança, inclusive, aprender. Aulas e áudios sérios de inglês que eliminam a tradução. Então, como é que eu paro de traduzir? Assistindo aulas e ouvindo áudios que usam esse caminho sem apelar para a tradução, e eles vão limpar a minha mente da tradução. Pode demorar até 6 meses. E o que eles têm em comum? Primeiro, eles entram no seu mundo, eles quebram uma coisa complexa e eles rebaixam o nível para o seu nível e eles explicam com aquilo que você sabe. E a segunda coisa que toda aula e áudio de inglês que produz fluência tem, ele promove você falou isso agora, eu me lembrei. Ele promove uma interação aonde você precisa participar. Por que isso é importante? Why is that important? Lembrei do Miles. Why is that important? This is very important. Please write it down. Pay very careful attention to this. Presta muita atenção nisso. Porque toda vez que eu jogo uma bola para você bater, você está aprendendo a pensar em inglês. Toda vez que ao invés de eu só ficar derramando informação na sua cabeça, eu falo, what's your name? E você tem que responder, você está construindo uma sinapse de interação com aquela língua. Inclusive então, no Código da Fluência você explica isso muito bem. Então tem que ter, eu tenho que entrar no mundo do aluno para falar do jeito que ele entende, que dá um trabalho do caramba. Mas é assim que se aprende, se para de traduzir. E eu tenho que criar aulas e áudios aonde o tempo inteiro eu estou, ao invés de simplesmente chegar e dar o suco à água, eu falo assim, você quer o quê? E fazer a pessoa responder de volta. Sim. É estimular a resposta do aluno o tempo inteiro. Se você inundar sua cabeça com aulas e áudios desse jeito, it's just a matter of time. É só uma questão de tempo. Você vai parar de traduzir. E se você continuar inundando sua cabeça com isso, e play child, play actor e play teacher, eu não sei dizer em quanto tempo, mas você vai falar. Você vai falar, você vai falar. É impossível acontecer qualquer coisa diferente. Show de bola. Então é isso. Encerramos por hoje o nosso primeiro podcast nesse formato. Daqui a pouco você vai descobrir o nome desse podcast. E
Nos vemos em breve. Você gostou, amor? Eu gostei muito. Demais. Eu quero repeteco. Se você gostou, se você quer que se repita outras vezes, fala aqui embaixo. Comenta aqui embaixo sugestões para os próximos podcasts, as perguntas, o que você gostaria de ver aqui, se você gostou desse formato. Isso é importante. Me ensinaram, me convenceram que eu tinha que falar isso. Se você gostou... Ah, é verdade. Se inscreva em algum Sim. lugar. Eu tive muita resistência, mas me explicaram, me convenceram que eu tenho que fazer isso, então eu vou obedecer. É porque a gente tem muitos views, se você vê os nossos vídeos, a gente tem muitos views e poucos inscritos, por sua culpa. Então, Eu não por favor, faço isso. se retrate com a sociedade. Se você gostou, se inscreva no meu canal e clique no joinha de curtir e deixe sugestões para temas de podcasts futuros. É isso aí, galera. Um beijo e nos vemos no próximo podcast. Tchau.